Tudo bem, recentemente me perguntaram se o DR pode ser utilizado como disjuntor geral. Eu vou falar sobre isso. Assista o vídeo até o final, fique comigo. Eu me chamo Ricardo Serpa, sou técnico em eletrotécnica, sou técnico em segurança do trabalho, sou eletricista há mais de 25 anos, quase 26 anos nessa área. E, obviamente, muitas vezes eu vi o DR ser utilizado como disjuntor geral. Mas pode ser usado, não pode, qual é o conceito, enfim. Vamos falar sobre isso, tá? Nós temos aqui um exemplo de ligação que muitas empresas, muitas construtoras utilizam, né? Muitos eletricistas fazem também, que é a utilização do DR como geral. Então, como exemplo aqui, foi entrado com fase neutro e, obviamente, o neutro vai para o barramento de neutro e a fase vai jumpeando ali e alimentando os disjuntores, né? Esse jump aqui geralmente é utilizado um pente monofásico, mas muitas pessoas usam o jump aqui também. Ok, e o aterramento vem para o barramento de aterramento. Essa instalação aqui eu tenho o quê? Eu tenho os disjuntores para os respectivos circuitos e tenho o DR. Se eu tiver uma sobrecarga no circuito, obviamente esse disjuntor vai desligar. Se eu tiver um curto-circuito nos circuitos, obviamente esses disjuntores vão desligar. Se eu tiver uma fuga de corrente, eles não desligam porque não é a função dele. Quem vai desligar é o DR. Agora, se eu tiver uma sobrecarga ou um curto-circuito em qualquer parte no quadro de distribuição ou até mesmo em algum circuito em que o disjuntor apresente falha, o DR não vai desligar. Então, por exemplo, esse disjuntor aqui, digamos que é do circuito de alimentação da máquina de lavar. Se, por exemplo, essa máquina dá um curto-circuito, uma sobrecarga, esse disjuntor apresenta falha, o que vai acontecer? Se não houver fuga de corrente, esse disjuntor não vai atuar. Essa situação vai passar por ele, se não queimar ele, ela vai diretamente até o padrão, o medidor, né, a entrada de energia, e lá vai desligar o disjuntor do padrão de entrada, do relógio, do medidor, enfim, né? Muitas pessoas chamam de diversos nomes e no final todos nós entendemos. É isso que vai acontecer, por quê? Porque eu não tenho um disjuntor que vai fazer a proteção do meu quadro, dos meus circuitos, caso algum disjuntor falhe. Eu tenho um DR. E a função do DR é o quê? A proteção contra a fuga de corrente, nada mais. Então, curto-circuito não protege, sobrecarga não protege, só por fuga de corrente. De repente você vai perguntar, professor, mas por que não que o DR tem a corrente ali, nesse caso aqui, né, a corrente ali de 40 amperes? Porque você não vai ter um disjuntor ao infinito, tem que ter um limite, né? O barramento tem um limite, o disjuntor convencional tem um limite, o cabo tem um limite, tudo tem um limite, né? Existe aí um limite elétrico, um limite que ele possa suportar. Então você coloca isso aqui e obviamente coloca a corrente aqui de acordo com o que ele vai suportar e vai atuar sobre a fuga de corrente. Agora, não é porque eu tenho um limite de corrente que eu acho que ele vai desligar por sobrecarga, não, né? Ele vai desligar por fuga de corrente. Então, o correto, o que é? O correto é você ter um disjuntor geral e depois o DR, conforme esse desenho aqui, esse outro exemplo. Aqui nós temos um exemplo mais claro, tá? Neutro entra no DR, sai do DR e vai para o barramento de neutro. A fase, em vez de ir para o DR, o que ela faz? Ela passa por um disjuntor que vai fazer a proteção de sobrecarga e curto-circuito, sai dele, entra no DR. Depois sai do DR e vai para os demais disjuntores. Essa ligação, ela é a correta e a mais adequada, tá? Porque você tem uma proteção contra sobrecarga e curto-circuito, tem uma proteção contra fuga de corrente e tem as proteções respectivas para cada circuito. Essa ligação sim é correta, tá? Essa ligação sim funciona, essa ligação sim é segura e essa ligação sim está dentro da norma. Porque se eu tiver qualquer problema em qualquer circuito aqui que o disjuntor não atue, se for fuga, obviamente quem vai atuar é o DR. Agora, se for curto-circuito sobrecarga, no painel aqui, né, no quadro de distribuição ou no circuito e o disjuntor não atuou,
isso passa pelo DR, chega nesse disjuntor e desliga, evitando o desligamento lá do disjuntor no medidor e evitando você, obviamente, ter que ir lá e desligar. Então você tem proteção, precisa trocar o DR, desliga o disjuntor geral. Precisa trocar qualquer um dos disjuntores, desliga o DR. Então você tem essa proteção. E outra coisa, tá? Alguém vai dizer, tá, professor, em que situação que eu posso ter esse DR como disjuntor geral? Na situação em que não será um DR. Ele tem que ser um DDR, tá? DDR. O que é o DDR? É o disjuntor diferencial residual. Então ele vai fazer a proteção de disjuntor e também de fuga de corrente. Ele vai proteger contra curto-circuito, contra sobrecarga e contra fuga de corrente. Aí sim você tem a proteção combinada do DR, que vai proteger contra fuga de corrente, e do disjuntor, que é incorporado ao DR, que vai proteger contra sobrecarga e curto-circuito. Por isso o nome DDR, disjuntor diferencial residual. O DDR, se estiver nele, escrito nele, no manual, enfim, né, se você comprar e for um DDR, ele sim, pode ser instalado, porque ele vai assumir o papel do DR e mais do disjuntor convencional. Agora, se for IDR, que é o interruptor diferencial residual, ou DR, que é o diferencial residual, aí não, aí tem que ter um disjuntor, tá? Espero que tenham gostado. Se você quer aprender um pouquinho mais sobre elétrica, venha fazer parte do nosso curso de eletricista instalador. 100% online, tem certificado, dezenas de videoaulas, apostila, grupo do WhatsApp para os alunos, é o melhor, o mais completo curso do país. Mais informações chama no Zap ou clica no link na descrição do vídeo. Um abraço, fiquem com Deus.